A cada luta que passa, você fica mais surpreso com o que estão fazendo nesse arco da Guerra Sangrenta e que está muito bem adaptado. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo do anime de Bleach, e dessa vez comentando sobre os episódios 7 e 8 da terceira parte da Guerra Sangrenta de Bleach, e que foram episódios surpreendentes, com o sétimo episódio tendo uma boa parte original que não tinha no mangá, em que envolvia uma luta entre o Abarai e o Ishida, que é uma parte que não tem no mangá, então pode ser uma ideia que criaram só para o anime mesmo, e que deram mais destaque para esses dois personagens, e que foi uma das coisas que chamou a atenção no sétimo episódio, enquanto o oitavo episódio seguiu mais a risco o mangá, porque foi basicamente a mesma coisa que no mangá, só que colocado de forma surpreendente. Eles estão adaptando muito bem as lutas que já temos no mangá, e que foi a luta entre o Capitão Kurotsushi e um outro Stern Ritter, que é um Stern Ritter que ninguém sabe o que é na verdade, que é esse daí, que apareceu destroçando o braço da Yoriti no episódio passado, e que foi uma outra luta que chamou a atenção, mas que continua na semana que vem no nono episódio, e que vão explicar mais coisas, e tivemos foco nesse oitavo episódio, e que já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal, e se inscreva para perder os próximos vídeos, seja do anime de Bleach ou de outros animes e mangás. E bom, no começo do sétimo episódio, temos uma bela de uma atenção naquela construção do Castelo Quinch, e que mostra que esses 5 Quinches, o Ishida mais outros 4 Stern Ritters, vão lidar com os Shinigamis e os Quinches que estão tentando chegar até o Yahaba, e mostra que esses Quinches que estão com os Shinigamis vão tentar lidar sozinhos com as coisas, até porque o que eles querem é acabar com o Yahaba e com esse outro aí, o Hashivalter, eu não sei como fala esse nome aí não, mas para simplificar é o braço direito do Yahaba, e que é um cara que esse aí, o Basbi, quer enfrentar muito, ele quer saber do porquê eles traíram os demais Quinches, e que logo depois mostra o grupo dos Shinigamis avançando e o grupo do Ichigo também avançando. Só que tem uma coisa, enquanto o grupo dos Shinigamis vão avançando, surgiu uma dúvida, porque eles acabaram notando que o Capitão Kurotsushi não estava junto deles, e que logo depois veio a explicação, porque na verdade o Capitão Kurotsushi, que é o capitão cientista, não foi com eles porque ele tem intenção de realizar seus experimentos no Palácio Real, fazer uma pesquisa sobre o Palácio Real, enquanto ele está tentando chegar até o Yahaba também, e que a intenção dele é ir sozinho com a sua assistente barra tenente, que é a Nemo, e que ele acabou fechando o portal e criando um outro para ele ir sozinho com ela. Só que uma coisa que ele não esperava é que tivesse uma outra pessoa que acabasse indo junto com ele sem ele esperar, que é o Zaraki, que apareceu por trás dele de forma inesperada e que deixou ele sem entender o que estava acontecendo, porque ele esperou todo mundo passar pelo portal, e que logo depois o Zaraki só explicou que enquanto todo mundo estava passando pelo portal, ele tinha ido ao banheiro com seus subordinados, e que assim, durante essa cena, a gente percebe que os dois não se aguentam, porque de um lado temos um capitão cabeça dura, que é o Zaraki, e um capitão muito inteligente, mas que esnoba muito dos outros, assim, porque ele é muito inteligente e tem muito conhecimento, que é o Capitão Kurotsushi, e você vê que os dois não se dão muito bem e até se ameaçam também, e que logo depois mostra eles avançando até o Palácio do Yahaba. Depois a cena muda para o grupo do Ichigo, e que mostra o Greenhole encontrando esse Stern Ritter, que é um baita do fujão, porque ele não quer enfrentar nenhum deles, ele quer matar o grupo do Ichigo, mas não quer lutar contra eles, porque ele tem medo de que aconteça algo com ele, e que é basicamente o Stern Ritter fujão que se aproveita da situação. E bom, em contrapartida, mostra que esse outro Stern Ritter que se parece com Thor, ele acabou se perdendo, o cara que quer mais lutar acabou se perdendo e não encontrando ninguém, e que é a mesma coisa aqui no mangá, só que logo depois, mais à frente, ele vai se encontrar com o grupo e vai acabar lutando com eles. Só que eu quero ver como vai ser a luta dele com o grupo dos Shinigamis, porque tem uma leve alteração por conta do sétimo episódio, porque no sétimo episódio tivemos a luta que não tinha no mangá, e que envolveu uma pessoa que iria lutar com o Thor também, com esse cara que se parece o Thor, e que assim, eu quero ver agora como eles vão fazer a luta contra esse outro Stern Ritter, quem vai ter destaque contra ele agora. E bom, continuando a falar sobre o Greenhole, esse Stern Ritter que é um baita de um fujão, mostra que os dois são muito rápidos, e que assim, mostra uma interação entre os dois, porque ambos são inimigos do Ichigo, e que tem até uma parte em que esse Stern Ritter pergunta para o Greenhole se ele não quer se aliar a eles para derrotar o Ichigo, só que o Greenhole não dá ouvidos e aumenta o passo para chegar até ele, e que no final o grupo deles acabou perdendo os dois de vista. E bom, logo depois a gente tem uma cena desse Stern Ritter tomando uma xícara de chá porque ele achou que ele tinha despistado o Greenhole, só que logo depois ele acaba percebendo que não, que na verdade ele está na cola dele, e logo depois ele começa a correr. Só que tem uma coisa que o Greenhole ele não esperava, porque o Greenhole, ele só está correndo atrás dele, tá indo com tudo pra cima desse Stern Ritter, tanto que quando esse Stern Ritter, ele acabou tacando uma certa bola misteriosa nele, ele acabou tentando atacar ela para chegar até ele o mais rápido possível. Só que logo após que ele ataca essa bola que esse Stern Ritter acabou atacando nele, ele acabou se sentindo estranho e no final caindo no chão. E logo depois o Stern Ritter explica que essa bola na verdade era uma bola envenenada, e o que acabou complicando as coisas para ele. E falando em complicar as coisas, teve uma outra parte
que foi muito difícil para os Shinigamis, porque temos esse outro Stern Wither que está complicando as coisas para o grupo dos Shinigamis, porque ele está escondido no prédio, atirando nos Shinigamis, que vão separando do grupo, e que é uma coisa que vai causando desespero aos Shinigamis, porque do nada um companheiro dele está sendo atacado, e que assim, foi um baita desespero para todo mundo, porque do nada aparecem vários Shinigamis sendo atacados por alguém, ninguém sabe de onde estão vindo esses tiros, foi bastante gente que tomou tiro desse Stern Wither, e que vai ser um outro confronto que vai chamar a atenção mais à frente nessa terceira parte, que vão ser vários confrontos envolvendo esses 5 Stern Withers, que envolve esse Stern Wither Fujão que está enfrentando o Green Hole, envolve o Thor que ainda não encontrou ninguém, envolve também esse cara que é um atirador de elite, envolve aquele outro lá que apareceu destruindo o Brother Uchi, e também o 5º Stern Wither, que é o Ishida, e que apareceu na cena seguinte encontrando o Abarai, e que é um confronto surpreendente para o personagem e para nós também, porque o personagem não esperava encontrar o Ishida, que é um antigo companheiro nos demais confrontos passados, e também para nós porque essa luta não tem no mangá. Quem lê o mangá sabe que essa parte não tem o Ishida enfrentando o Ichigo nos episódios passados, não tem ele enfrentando o Abarai agora, então assim, tem várias coisas que eles estão colocando agora no anime que chamaram a atenção de todo mundo, e que foi mais uma luta surpreendente porque tiraram destaque para o Abarai com a sua Bankai, que surpreendeu pra caramba, e também o Ishida, que mostrou que ele é muito forte, que mostrou como ele não pode ser subestimado agora. E bom, o Abarai, ele é mais uma pessoa que quer saber do porquê o Ishida ele está ao lado do Yahaba, e ele também quer saber das intenções dele, só que logo depois de conversar com o Ishida, ele percebeu que o Ishida ele está decidido, porque o Ishida ele acabou comentando que ele tinha matado o Ichigo, pelo menos ele pensava, porque logo depois ele viu que ele não tinha matado, só que ele acabou falando para o Abarai que da próxima vez ele vai se certificar de matar o Ichigo, e o que acabou definindo o que o Abarai vai fazer, porque agora ele decidiu que o Ishida é um inimigo mesmo, e que agora começou a luta entre os dois, e já começou com a Bankai do Abarai, e que assim, recebeu uma baita de uma atenção aí no anime, assim, a Bankai dele recebe uma baita de uma atenção na animação e também na entrada dela, e que eu estou curtindo pra caramba a animação de Bleach e também as trilhas sonoras que eles estão usando durante a apresentação das Bankais e também durante os confrontos que temos no anime, e que são partes que eles estão acertando muito aí durante essa guerra sangrenta. E bom, durante a luta, mostra que os dois são muito fortes, o Abarai e o Ishida eles são muito fortes, só que você percebe que o Ishida ele tá meio que se controlando, porque assim, ele acabou de enfrentar o Ichigo, e o Ichigo ele é bem mais forte, então você não imagina que o Abarai ele vai conseguir derrotar o Ishida de algum jeito, só que a gente vê durante a luta que ele está dificultando as coisas para o Ishida, e tem até o momento que ele consegue encurralar o Ishida, e que logo depois ele acabou tentando usar um golpe muito forte para acabar com ele, só que no final não adiantou muita coisa, e que logo depois as coisas complicaram mais ainda, porque o Ishida, ele acabou usando aquela sua forma Quinchas chamada Volstern Reach, que é aquela forma lá dos Quinchas que fazem eles ficarem mais fortes ainda, e que assim, essa forma confirma que o Ishida ele é muito mais forte e tem um baita poder destrutivo, e que é uma outra parte que eu comentei antes que não tinha no mangá, assim, essa forma que ele usou contra o Ichigo na luta dele com o Ichigo, não tinha no mangá, e que agora que ele teve assim sua atenção, ele tá tendo sua atenção durante essa guerra sangrenta, vai mostrando quão forte o Ishida ele está agora, e que agora o Ishida que está no controle de tudo, só que logo depois temos um momento em que parecia que o Abarai ele conseguiria se superar, porque logo depois mostra ele tentando usar uma habilidade que o Osho comentou que é uma habilidade muito forte dele, só que só dura 20 segundos e que parecia ser a cartada final do Abarai, e que logo depois se mostrou uma cartada final muito forte, porque todo mundo sentiu a pressão espiritual do golpe. Então você até especula se a Abarai não conseguiu fazer alguma coisa, porque como não temos nada de material original dessa luta, assim, é uma luta original do anime, não sabemos quem foi o vencedor ou o perdedor, e que antes que mostrasse quem ganhou essa luta, foi mostrado o Green Hole caído lá para aquele Stern Wither, e logo depois aparecendo o Ichigo atrás dele, e que é um confronto que vai ser mostrado mais à frente. Nos próximos episódios vai mostrar o que vai acontecer entre o Green Hole, o Ichigo e esse outro Stern Wither. Mas voltando para a definição da luta entre o Abarai e o Ishida, foi mostrado que na verdade o golpe do Abarai não adiantou de nada, porque logo depois mostra o Ishida se curando com aquela habilidade dos Quinchas que até o Ichigo tem, e que assim, mostrou que na verdade aquela habilidade do Abarai não adiantou de nada, e que agora ele está em desvantagem, porque ele usou muita força para lutar contra o Ishida, e agora o Ishida ele tem o golpe final, ele pode fazer algo contra ele, e logo depois foi mostrado que na verdade o Abarai ele se conteve nesse golpe contra o Ishida, até porque ele guarda algum sentimento por ele, assim, até porque eles foram companheiros nos arcos passados, então ele não, sim, ele não vai enxergar o Ishida como total inimigo, então por isso que ele meio que se conteve. Só que isso foi um baita erro para o Ishida de agora, porque o Ishida ele está com o Yahaba, e que logo depois foi mostrado que ele não está se contendo, porque agora o Ishida ele encurralou o Abarai com uma habilidade que extrai a pressão espiritual dele,
e deixando ele também sem a Bankai, e que logo depois Ishida, ele vai dar o golpe final no Abarai, e que ele tenta até resistir, só que no final ele acabou sendo atingido e derrotado pelo Ishida, e que é uma coisa que alguns já esperavam, mesmo que a luta fosse original e que não tinha no mangá, alguns já esperavam por conta do poder que o Ishida demonstrou nos episódios passados, porque o Ichigo ele é muito mais forte, então se o Ishida derrotasse o Ichigo, tivesse um poder para derrotar ou se equiparar ao Ichigo e perdesse para um Abarai da vida, você não entenderia assim a escala de poder aí, você não estaria entendendo como as coisas estão funcionando, porque o Ishida ele é muito mais forte, muito mais inteligente, muito mais calmo e sabe lidar com a situação muito bem, então não é para ele perder para um Abarai, assim, para um Ichigo talvez, o Ichigo ser muito mais forte, protagonismo entre outras coisas, mas o Abarai não, sim, o Ishida não era para perder para o Abarai mesmo, só que também tem outros motivos para o Abarai ter perdido para o Ishida, e que o próprio Ishida explicou para ele, porque ele acabou falando que existem 3 motivos para ele não ter ganhado dele, e que o Ishida acabou falando para o Abarai que primeiramente ele hesitou em lutar contra ele, além dele também não saber sobre os poderes de Ishida, e o terceiro e último motivo para o Abarai ter perdido para Ishida é porque ele é o Shinigami. Então mostra o quão determinado está o Ishida para derrotar os Shinigamis, e que é assim que se encerra o 7º episódio. E agora indo para o 8º episódio, nesse episódio temos uma luta que já tinha no mangá, e que era a luta entre o Capitão Kurotsuchi e esse Stern Wither, e ele e o Zaraki acabaram encontrando, e que primeiramente quem foi enfrentar ele foi o Zaraki, assim, na verdade foi todo afobado, porque o Zaraki ele encontrou esse Stern Wither pensando o que ele é na verdade, e todo afobado foi atacar ele, só que logo depois ele acabou vendo as consequências de fazer um ataque imprudente desse, porque logo depois ele acabou perdendo seu braço, porque do nada o braço dele acabou rodopiando assim sozinho, assim, o braço dele acabou girando sozinho do nada, se contorcendo todo, e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, e que no final ele teve que tirar seu próprio braço, e que assim, após um ataque imprudente desses, ele tinha que ficar afastado para entender melhor o seu inimigo, só que o Zaraki, do jeito dele, ele não ouve o Capitão Kurotsuchi e mais uma vez vai atacar esse Stern Wither, e quando ele vai pra cima dele, ele é surpreendido com o Capitão Kurotsuchi atravessando ele com essa espada, e que é uma coisa que alguns não entenderam no começo, mas depois foi explicada, porque o Capitão Kurotsuchi, ele simplesmente usou essa espada para paralisar o Zaraki, porque toda hora ele estava indo para cima desse Stern Wither sem saber o que estava acontecendo e sem saber sobre os poderes dele. Só que logo depois desse Stern Wither atacar o Zaraki várias vezes e ele também usar essa espada e ver que não surtiu efeito com esse Stern Wither, o Capitão Kurotsuchi acabou descobrindo sobre os poderes dele, e que ele acabou explicando que o poder desse Stern Wither envolve os nervos, e que ele acabou explicando que esse Stern Wither ele põe seus nervos nas demais pessoas e controla os movimentos delas. Então foi assim que ele conseguiu controlar o braço do Zaraki, e que logo depois mostra o Capitão Kurotsuchi se defendendo dos nervos usando o ácido, e que foi uma coisa que esse Stern Wither sentiu muito porque é ácido, e que assim, se ele tem um nervo entrando em contato direto, é lógico que ele vai sentir muito. E bom, uma coisa que a gente viu bastante do começo ao fim durante essa batalha entre o Capitão Kurotsuchi e esse Stern Wither foi que o Capitão Kurotsuchi ele está muito feliz e fascinado com as descobertas que ele está fazendo nessa batalha, nesse arco agora, porque ele está fazendo várias descobertas sobre os Quinches e também sobre o Palácio Real, sobre o que temos aí envolvendo o Rei das Almas, e que é uma coisa que ele queria saber muito, e são vários conhecimentos que ele está tendo agora, e que ele está muito fascinado com várias coisas que ele está descobrindo, e que assim, durante essa luta, temos um certo foco na Nemo, na verdade temos assim uma cena ou outra que vai focando no rosto dela, enquanto vê a luta entre o Capitão Kurotsuchi e esse Stern Wither, e que ela vai ter um foco maior no próximo episódio, porque a luta dele vai continuar no próximo episódio, e que ela vai ter um grande destaque no próximo episódio e na conclusão dessa luta, e que essa é uma parte bem interessante. E bom, como já era de se esperar do Capitão Kurotsuchi, ele quer uma amostra desses Quinch, na verdade ele quer esse Quinch como uma cobaia, só que logo depois temos uma grande descoberta sobre esse Quinch, porque na verdade ele acabou se revelando como o braço esquerdo do Rei das Almas, e que foi uma coisa surpreendente e feliz também para o Capitão Kurotsuchi, porque ele pode ter o braço esquerdo do Rei das Almas como cobaia agora, e é uma coisa que ele quer muito, assim, ele mostra que ele está muito feliz de saber que é o braço esquerdo, e que é uma coisa que ele não esperava, mas que agora ele descobriu que ele é o braço esquerdo, e ele está muito feliz, e ele quer esse braço como cobaia para os seus experimentos. E lembrando que falaram sobre o braço esquerdo e o braço direito significava inércia, enquanto o braço esquerdo significava o avanço, e que é exatamente o que acontece com esse Quinch, que na verdade é o braço esquerdo, e mostra que o olho dessa mão esquerda é bem diferente da mão direita, que logo depois esse braço se mostrou um oponente muito forte, até porque é o braço esquerdo do Rei das Almas, e mostra o Capitão Kurotsuchi evitando vários ataques dele, e que no final parecia que ele tinha sido pego, se não fosse a armadura explosiva que ele deixou para trás, e que foi uma coisa que surpreendeu bastante os Shinigamis que estavam vindo à luta. Só que teve uma outra coisa que surpreendeu mais ainda, porque o Capitão Kurotsuchi ele ia cair em cima dos nervos desse braço esquerdo, só que antes de cair ele acabou ativando essa técnica
que na verdade é uma técnica Quench, e que é uma habilidade que ele acabou conseguindo usar com a sua tecnologia, e que está evitando dele pisar nesses nervos, e que logo depois o Capitão Kurotsuchi, ele tenta pegar um dos dedos da mão do Rei das Almas, só que no processo o Capitão Kurotsuchi, ele teve quase seu braço destruído, se não fosse ele costurando ele de novo, e que mostrou que coletar um dedo não vai ser tão fácil, e que se mostrou não muito fácil mesmo, porque mostrou que esse dedo virou um outro braço, então agora temos 2 braços, e que se ele continuar arrancando os dedos, vão ter mais braços surgindo aí, complicando mais as coisas, e que é uma coisa que não perturbou e nem assustou o Capitão Kurotsuchi, e que na verdade deixou ele muito emocionado por essa batalha, porque ele está fascinado com as descobertas que ele está fazendo nessa batalha. Como eu disse antes, ele está muito feliz por estar tendo essa batalha com esse oponente, que é justamente o braço esquerdo do Rei das Almas, e que é uma bela combate para ele que ele quer pegar logo. Para isso, ele acabou usando a sua Bankai, e que foi uma coisa que assustou os Shinigamis, porque esperavam que fosse aquela Bankai que soltasse veneno, só que não é a mesma Bankai que ele tinha antes, porque agora é uma Bankai alterada que ele está usando e que tem uma nova forma, e que foi mostrado que essa Bankai alterada tem a habilidade de criar e dar à luz a uma nova habilidade baseada na batalha que ele está tendo agora, e que se mostrou uma Bankai muito útil, porque logo depois mostrou que ele deu à luz a uma criatura com nervos expostos por conta dessa batalha, e por conta desses nervos expostos, essa criatura sente uma dor insuportável. Só que tem uma coisa, os nervos dessa criatura são separados por 70.000 camadas, então mesmo que a mão esquerda do Rei das Almas atinja essa criatura, ele só vai tirar uma camada das 70.000, então pode fazer qualquer coisa porque não vai ser fácil lidar com essa criatura, e que logo depois ela acabou surpreendendo porque ela comeu os braços esquerdos do Rei das Almas, e que ele não pode fazer muita coisa porque ele não consegue derrotar essa criatura, pelo menos não estava conseguindo derrotar antes. Então assim, se vai ter uma reviravolta aí, se esse braço esquerdo vai conseguir sair da situação e conseguir derrotar essa criatura e no final ir para cima do Capitão Kurotsuchi, ele vai ter que vir com uma outra coisa diferente. Enquanto isso, o Capitão Kurotsuchi vai se mostrando um cara muito fascinado e muito feliz por essa batalha, e também bem louco, um cientista bem louco que está muito feliz pelo que está acontecendo. E assim que se encerrou esse 8º episódio. Então assim, esses 2 episódios tivemos batalhas bem interessantes. Primeiramente, temos o 7º episódio com aquela batalha do Ishida com o Abarai, que foi uma luta original que não tinha no mangá, e que foi uma parte bem surpreendente, porque tivemos um foco nos dois, assim, tem uma baita uma atenção na questão da animação, da direção, trilha sonora, assim, nossa, foi tudo incrível ali. Eles colocaram certinho, conseguiram encaixar certinho para engrandecer essa luta que nem tinha no mangá. Também essa parte do Capitão Kurotsuchi com esse Stern Wither aí que se mostrou ser o braço esquerdo do Rei das Almas e que foi seguindo o mangá, assim, foi mais a risca do mangá essa parte, e que está sendo adaptado direitinho, então não tendo o que reclamar, assim, não teve coisa assim muito assim acima do original, mas não adaptaram mal não, adaptaram muito bem essa luta, e que é uma coisa que vai continuar no próximo episódio, porque o confronto não acabou, essa parte aí do Capitão Kurotsuchi com esse Stern Wither não acabou, e que vai continuar no próximo episódio junto com foco na Nemo, que eu comentei no meio do vídeo, que ela vai ter o foco e vai ter a conclusão, ela vai participar da conclusão dessa luta, e que vai ser uma parte bem interessante. E você, o que você achou desses 2 últimos episódios de Bleach? Você curtiu a luta do Ishida com o Abarai, ou você curtiu mais ainda as loucuras do Capitão Kurotsuchi? E aí, quão fascinado ele ficou com essa luta? Comente aí abaixo nos comentários. E também não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Então é isso, né? Eu vou ficando por aqui e falou!